sobre vários aspectos da sucessão de Eliseu, como aquele que veio trazer, que veio continuar o trabalho de Elias. E agora nós já introduzimos esses primeiros episódios que acontecem no final do capítulo 2, porque assim que Elias foi embora, Eliseu, então, ele volta pelo mesmo caminho que eles tinham, os últimos passos de Elias, está no mapa, né, no verso da sua folha, pelo mesmo caminho que eles vieram, Eliseu começou a voltar passando pelos mesmos passos. Então nós estamos vendo um pouco o significado de cada um desses passos, né? Ele passou pelo Rio Jordão, depois ele foi para Jericó, depois para Betel, no sentido inverso das flechas que estão aqui na folha. Então nós estamos em 2 Reis 2, versículo 12, falando sobre esses primeiros passos de Eliseu depois que Elias subiu aos céus. Então ele diz o seguinte: o que vendo Eliseu clamou, meu pai, falando do relacionamento que ele tinha com Elias, carro de Israel e seus cavaleiros. Nós temos ele está enfatizando isso porque ele viu algo. Isso que ele estava vendo, a gente não sabe, não tem exatamente como provar, mas é bem provável que se tivessem outras pessoas perto, eles não teriam visto, porque era uma coisa espiritual. Então, quase certo sim, de que ele clamou, o carro de Israel e seus cavaleiros, e eu imagino, também não posso provar isso, mas eu imagino que foi a primeira experiência de Eliseu, embora ele ele já tinha vários anos convivendo com Elias, vendo Elias agir no sobrenatural e tudo. Foi a primeira experiência, eu penso, a primeira experiência de Eliseu de ver algo na dimensão espiritual. Então foi assim, várias coisas estão acontecendo aqui junto. Ele está vendo Elias ir embora, ele sabe que vai ficar sozinho, ele tinha feito o pedido de receber uma porção dobrada. Então tem várias coisas acontecendo juntos e lógico assim, de conviver vários anos com Elias. Agora Elias vai embora definitivamente, então Eliseu está passando por várias coisas, mas ele clama em parte porque ele quer realmente afirmar, porque Elias tinha colocado isso como condição. Eu estou vendo, meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Então ele viu o carro dos anjos, o carro espiritual que levou ele embora, e ele está clamando isso porque ele está vendo no Espírito. Você sabe que no Velho Testamento muitas vezes o profeta era chamado de vidente porque vê, né? Então Eliseu, pelo menos registrado aqui, é a primeira vez que ele vê algo que os olhos naturais não podiam ver. Eliseu nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Isso tem um significado normal, que muitas vezes era o costume da época, quando tinha ou tristeza ou alguma coisa que causava um sentimento de terror, de tristeza, de alguma coisa ruim que tinha acontecido, que ia acontecer, eles rasgavam as vestes. Mas aqui tem um significado interessante também, porque Eliseu estava triste de ver Elias embora, mas em seguida ele pega o manto de Elias que caiu, né? Propositalmente, né? A gente gostaria até de imaginar cada parte da cena. Eu não ia ter tempo, né? Fico imaginando, né, que se eu tivesse no lugar de Elias, eu não ia ter tempo de pensar, puxa, eu preciso tirar meu manto e deixar com Eliseu.
Não é? Você ia pensar nisso na hora que você estava indo embora, o carro de fogo e tudo, você ia pensar, meu manto, eu preciso deixar para Eliseu, né? Mas aqui simplesmente fala assim, versículo 3, ele apanhou a capa que caíra de Elias. Acho que se Elias não lembrou, Deus se encarregou disso, algum anjo lá falou assim, opa, né, deixa o manto, você não vai precisar mais dele. Ele rasga, então Eliseu rasga as vestes dele. Fala no versículo 12, ele rasgou em duas partes. Ele não fez um rasgadinho, ele separou assim, né? As vestes se tornaram imprestáveis. Mas ele pega o manto de Elias. Na verdade, pelo menos aqui não mostra que ele vestiu a capa, o manto de Elias. Ele não fala que ele colocou como roupa. Mas é significativo de que, assim, esse é o momento, já falei sobre isso, mas eu acho importante sempre enfatizar que Eliseu, nós não temos o número certo de anos que ele ficou junto com Elias, mas foram vários anos, 5 anos, 7 anos, 3 anos, a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas desde o chamado dele, em 1 Reis 19, até aqui passaram-se vários anos. E Eliseu, como a gente já comentou, Eliseu tem uma função servil, né? Ele tem uma função de ficar jogando água nas mãos do mestre, né? Para lavar. Ele estava servindo, ele fazia serviços manuais, serviços de servo mesmo, né? Então ele esperou o tempo certo. É muito importante. Deus tem momentos na vida de todos nós. A gente, assim, a coisa mais difícil, acho que todo mundo concorda com isso, tem a dificuldade de passar por provações, tem dificuldades assim de passar por várias experiências difíceis, mas mesmo que não esteja acontecendo nada de ruim, de provação na sua vida, só o fato de que nada está acontecendo e que você tem que esperar o tempo de Deus já é difícil, ou não é? Então, esperar é uma das coisas mais difíceis, uma das disciplinas mais difíceis da nossa vida cristã, e é uma coisa muito delicada, porque você tem que esperar, mas você também não pode esperar de um jeito errado. Ou seja, Eliseu, ele estava esperando, mas ele estava esperando na posição certa. Ele não podia continuar trabalhando para o pai dele na fazenda lá. Ele tinha que largar tudo, acompanhar Elias, e, como nós temos enfatizado bastante, ele tinha que acompanhar Elias até o fim, que tem toda essa história no início do capítulo 2, em que Elias fala assim, fica aqui que eu vou adiante, fica aqui que eu vou adiante. E Eliseu fala assim, de forma alguma, assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não ficarei para trás, eu vou te acompanhar até o fim. E isso quando ele não sabia que era condição para ele receber a porção dobrada. Então, a gente tem esses princípios. Tem o ministério, tem a geração, o ministério de Elias, passando para Eliseu. Tem todo um tempo de treinamento, de acompanhar. Ele acompanhou Elias, ele viu como Deus agiu com Elias. Ele deve ter aprendido muita coisa. Como eu costumo dizer assim, não sei se Elias falou muita coisa com ele, né? Porque Elias parece que não era muito de falar. Mas pelo menos no finalzinho, não sei se Elias recuperou o tempo perdido, porque no versículo 11 fala que logo antes do carro chegar para levar Elias embora, os dois estavam andando e conversando. A única vez que a gente tem um registro de que Elias estava conversando com Eliseu ou com outra pessoa. Elias chega, dá o recado, mas ele anda muito solitário, muito sozinho. Ele é uma pessoa que não é muito de falar. Mas então ele aprendeu muita coisa com Elias, com certeza, mas ele só começou a agir no momento certo. Então esse momento kairos, esse momento de Deus, a gente tem que esperar. Esperar de uma forma ativa, esperar acompanhando, esperar
na expectativa, não esperar, vou fazer outra coisa, vou cuidar da minha vida, né? Os discípulos, depois que Jesus morreu, lembra aquela história no final do Evangelho de João, que os discípulos falaram assim: vamos pescar, lembra? Vamos pescar, nós vamos pescar. Que eles estavam dizendo? A gente ficou 3 anos e meio com Jesus, agora ele morreu, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos voltar para a nossa vida. Eles não estavam só preenchendo um horário, eles estavam praticamente dizendo: nós vamos voltar para a nossa vida. Mas não era isso. Aí Jesus apareceu para eles, ressurreto, e falou assim: agora vocês vão esperar em Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo. Então, o esperar de Deus é um esperar ativo, é um esperar atencioso. Deus sabe como trabalhar com cada pessoa. Tem muitos tipos de experiência na nossa vida cristã. Tem períodos da nossa vida em que parece que nada está acontecendo, tem períodos em que parece que Deus não está falando, e a gente não pode dizer assim: Deus não vai agir se você não estiver orando o tempo todo. Deus sabe como trabalhar. Existem momentos na nossa vida que nem oração verbalizada a gente não consegue fazer. Não sei se alguém consegue se identificar, mas tem muitos momentos na nossa vida que dizer assim: Deus, eu estou orando, mas dentro do nosso coração nós precisamos tomar uma posição, não só assim, não está acontecendo nada, então eu vou esquecer de tudo, eu vou voltar para minhas atividades, vou viver minha vida. Deus é misericordioso, eu não posso dizer que Deus não vai te buscar onde você está, não posso dizer isso, mas a posição que Deus quer de nós é essa posição de esperar com expectativa, de esperar olhando para Deus, de esperar no sentido assim: eu creio, né, como Simeão, aquele idoso, né, no tempo que Jesus ele nasceu, mas ele estava sempre no templo, né, aquela outra profetisa também, estavam sempre aguardando, estavam esperando, mas uma expectativa ativa, atenciosa, o coração voltado para Deus. Então, que Deus nos ajude, se nós estivermos em algum momento de espera, de deserto, de nada acontecer, mas que nosso coração, em oração, ou se você não conseguir verbalizar suas orações, mas pelo menos uma expectativa assim: Deus, eu creio que o Senhor vai agir, eu creio que o Senhor vai fazer algo, eu estou aguardando o teu reino, meu coração não está voltado para outras expectativas, para outras esperanças, eu estou realmente esperando em Ti. Mas tem o momento certo, e a gente pode perder o momento certo e continuar esperando quando Deus já falou assim: é hora de agir, ou nós podemos ir adiante de Deus e começar a agir quando Ele não mandou agir. Então essas duas situações são erradas. Nós temos que esperar o momento certo. Esse foi o momento de Eliseu. Caiu o manto de Elias, ele pegou o manto de Elias, versículo 13, apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Seria uma outra reação errada, seria assim: puxa, Elias foi embora, ele era o homem que Deus usava, ele era o homem através de quem Deus falava, agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar e o que eu posso fazer? Os discípulos sentiram assim quando Jesus morreu, e até acho que quando ele subiu aos céus, até nisso eles estavam assim: meu Deus, né? Que eles ficaram olhando quando Jesus subiu, e parecia que eles tinham ficado congelados, né? Olhando assim, o anjo teve que falar assim: para de ficar olhando para cima, né? Jesus já foi embora. Então existe uma tendência grande de pensar assim: acabou, Jesus foi embora, Elias foi embora, o que nós podemos fazer? Mas Eliseu pegou o manto. Na verdade, ele estava nessa expectativa, ele estava esperando isso, ele estava preparado
para esse momento, no sentido assim, de que ele queria, ele não estava assim, Elias vai embora, então quem que vai assumir o lugar de Elias? Ele não estava assim, ele estava na expectativa, que ele pediu isso de Elias antes de ir embora. Então ele estava preparado para assumir o lugar de Elias, nesse sentido de ter a mesma unção, de continuar o trabalho dele, mas ele poderia ter ficado, meu Deus, como que eu vou assumir esse lugar? É um momento, em todos aqueles exemplos que a gente deu aqui, né, de sequência, um assumir o lugar do outro, né? Josué pegar o lugar de Moisés, Salomão pegar o lugar de Davi, a igreja continuar o trabalho de Jesus. Todas essas sequências são difíceis. Difícil você dar continuidade a alguém que, com toda certeza, é maior do que você. Como que Josué vai dar continuidade a Moisés? É difícil imaginar isso, né? Então, esse momento de dar continuidade, de realmente assumir o lugar e começar a agir, é um momento muito significativo. Versículo 14: então tomou a capa que caíra de Elias, feriu as águas e disse: onde está agora o Senhor Deus de Elias? Então também a gente já falou sobre isso, que ele não falou onde está Elias, o que eu vou fazer que Elias não está aqui? Ele falou assim: onde está o Senhor Deus de Elias? E ele fez, aqui não tem problema, assim, cada uma dessas sequências aqui é diferente, não dá para ver assim um padrão igualzinho. Josué, que a gente perceba, ele não tentou fazer alguma coisa igualzinho ao que Moisés fazia, a gente não vê. Salomão também não tentou, peraí, deixa eu ver o que Davi fez, vou fazer igual. Eliseu, de maneira geral, ele é totalmente diferente de Elias. Ele tem muitas diferenças marcantes de Elias. Então ele vai pegar o Espírito, ele vai pegar a porção dobrada que Deus deu para ele, mas não para imitar. Agora, a única coisa que Eliseu faz igualzinho é esse aqui. Isso aqui é igual. Se você voltar no versículo 8, fala que Elias tomou sua capa e dobrando-a, estava vendo que o significado da palavra dobrando, na verdade ele pegou uma capa, ele não dobrou em duas partes, ele enrolou a capa, porque ele vai usar a capa, quase assim, tem muitas semelhanças que a gente viu, assim, tem muitos paralelos entre Elias e Moisés, e não era uma coisa sem perceber, com muita certeza, né? Elias foi para o Monte Sinai, então Elias, ele percebeu que tinha algo de semelhante entre ele e Moisés. Também tinha muitas diferenças entre Elias e Moisés, mas houve vários paralelos. Tanto é que aqui Elias, ele vai embora exatamente assim, ponto geográfico preciso eu não posso dizer, mas pelo menos quase que o mesmo lugar onde Moisés avistou a terra prometida e o Senhor o levou. Então tem muitas coisas semelhantes. E a capa de Elias, ele enrola quase como se fosse a vara, porque o grande símbolo de Moisés era a vara. Tudo que Moisés foi fazer, né, as 10 pragas, passar o Mar Vermelho, a maioria das coisas se feria a rocha. Moisés fazia tudo com a vara, que Deus tinha falado assim: faz isso, faz aquilo. E com Elias, agora ele usa a sua capa, o seu manto, ele usa como se fosse uma vara, porque ele pega a capa e enrola, né, uma coisa redonda, e pega como se fosse uma vara e fere as águas do Rio Jordão. Então, exatamente como Elias fez no versículo 8, ele dobrou a capa, feriu as águas, e as águas se dividiram de um lado para o outro. Eliseu faz igual. Versículo 14: ele tomou a capa que caíra,
de Elias, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, estas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Então, eu só queria tomar um momento rápido para a gente ver essa questão de passagem. Nem todos nós vamos estar numa situação, né? A gente, primeiro que a gente não conhece um Elias, né? Para a gente encostar nele e pedir assim, né? Assim, eu quero dar uma continuidade depois que você for embora. Não que eu queira que você vá embora, mas enquanto você for embora, né? A gente não, né? Lógico que isso não vai acontecer de uma forma literal, mas existe essa passagem de uma geração para outra, e existe um momento, nem que não seja claro para nós que eu estou assumindo o manto de uma outra pessoa, de uma outra geração, mas existe um momento que Deus nos prepara. Isso muitas vezes passa por várias etapas, Deus está sempre nos preparando, mas existe um momento em que, depois de espera, depois de preparação, que Deus fala assim: agora é hora de você pegar o manto e agir, agora é hora de você agir. Só que você vai agir baseado em quê? Como que eu vou saber? Até hoje eu estava esperando, até hoje eu era apenas um servo de Elias, até hoje eu estava sempre assistindo, agora o manto está nas minhas mãos, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que você vai saber se é o momento? Como é que você vai saber se realmente Deus está abrindo o caminho, que agora você pode agir na unção de Deus? Então, no caso de Eliseu, ele pega o manto e faz a mesma coisa que Elias fez, porque ele quer saber. Elias foi embora, ele falou que eu receberia uma porção dobrada. Será que Deus está comigo? Será que o mesmo Deus que agiu com Elias está agindo comigo? Então, por isso que ele faz a pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Então, quando ele viu Deus abrir o rio aqui, ele tem essa confiança: puxa, o Deus que agiu com Elias está agindo comigo também. Então, eu só queria mostrar como isso aconteceu com Josué e depois com Salomão, para a gente, assim, são exemplos diferentes, mas em cada caso é preciso, é muito importante. Nós hoje, nós agimos mais assim, cursos. Eu faço um curso seminário, quando termino o curso, eu recebo o diploma de pastor, eu estou apto para agir. Estou dando um exemplo, né? Ou outros tipos tem cursos menores, você faz o curso de treinamento, depois você é apto para agir. Isso tudo é importante, mas eu queria que vocês vissem aqui que o modelo bíblico tem um momento em que Deus coloca sobre nós o manto, tem um momento em que Deus fala: agora você pode agir, você está preparado, mas tem algo sobrenatural, tem algo, nós temos que procurar, irmãos, a nossa vida é uma coisa que a gente precisa ver isso acontecendo mais vezes. Nós não estamos muito acostumados a ver Deus agindo, a gente talvez veja alguma coisa com outras pessoas, mas a gente não tem muito costume de pensar, Deus está mostrando sobrenaturalmente, Deus está agindo e Ele está mostrando que eu posso caminhar, eu posso agir com o poder que Ele colocou sobre mim. Então, vamos ver como isso aconteceu com Josué, depois com Salomão. Eu queria que vocês vissem essa necessidade de uma confirmação sobrenatural de Deus, e Deus faz isso. Nós precisamos ter marcas sobrenaturais, marcas da ação de Deus, marcas de que Deus está confirmando, porque é Ele que dá o ministério, é Ele que dá a autoridade, é Ele que dá a capacidade de agir. Números, vamos lá ver sobre Josué. Tem toda uma história de Josué, que lógico não vamos repetir agora. Josué era um servo também, mas Josué teve várias oportunidades de ver Deus agindo, na batalha contra os amalequitas, em Êxodo. Josué era um homem que já tinha tido várias experiências com Deus,
mas ele não era o líder, quem era o líder era Moisés. E em Números 27, essa passagem é importante para mostrar o quanto que é importante não só a pessoa da geração nova buscar, estar na posição de expectativa, de espera, mas foi importante aqui Moisés falar com Deus. Veja só como foi. Números 27, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a esse monte Abarim e vê a terra que deu aos filhos de Israel, e tendo-a visto, serás reunido aos teus como Arão, teu irmão. Nem todo mundo tem uma experiência como ela, é interessante, né? Deus fala assim, então, acabou sua missão, acabou o seu tempo, acabou tudo, você vai fazer uma coisa, você vai subir, você vai ver a terra, e depois você vai embora. A grande maioria das experiências humanas, a gente não tem aviso prévio nenhum, né? Quando veio a hora, veio e acabou. Mas algumas pessoas tiveram a oportunidade de saber um pouquinho antes, você tem tanto tempo, né? Então, o que você vai fazer com esse tempo? E Moisés faz uma coisa muito importante, porque ele já sabia disso, Deus já tinha avisado para ele que ele não ia entrar, não foi a primeira vez, não é agora que Moisés está descobrindo que ele não vai entrar. Ele já tinha chorado, ele fala em Deuteronômio que ele insistiu com Deus, que falou com Deus, e Deus até ficou assim, isso é minha interpretação, tá? Mas Deus, assim, quando ele conta isso em Deuteronômio, dá a impressão assim que Deus fala assim, olha, se você pedir mais umas 2 vezes, eu não vou aguentar e vou ceder, então não peça mais. Isso está na Bíblia, assim, não peça mais, chega, não fale mais nisso. Se Deus falou isso, é porque ele já tinha falado várias vezes, né? Paulo pediu várias vezes para o espinho na carne, Deus falou assim, basta, minha graça eu não vou tirar. Então tem momentos assim, você insiste com Deus, você persevera. Muitas vezes a perseverança traz uma resposta positiva, mas tem momentos que Deus fala assim, não adianta você orar mais, não vai acontecer. Interessante isso, né? Mas aqui, nesse momento, Moisés já tinha tido o momento dele de chorar, de sentir pena de si mesmo, tipo assim, Deus, não é possível, passei tanta coisa com esse povo, a gente caminhou tanto, e na hora final não vou conseguir entrar. Ele já tinha chorado essas mágoas todas, mas agora ele está pensando em outra coisa. Versículo 15: então disse Moisés ao Senhor: possa o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, pôr um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e entre diante deles, os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então, nesse momento, Moisés está pensando no povo, está pensando na continuação do propósito de Deus, e ele fala assim: Deus, então tudo bem, eu não vou conseguir mudar a sua sentença, eu vou ter que partir mesmo, mas Deus, não deixe o povo sem líder, não deixe o povo sem alguém para cuidar deles. E aí Deus fala, versículo 18: então diz o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, ele já é uma pessoa preparada, já é uma pessoa treinada, que tem o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, dá-lhe mandamentos aos olhos deles, põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação. Bom, a gente não vai ter tempo para falar detalhadamente sobre, tem vários textos que falam sobre Josué, mas o que eu queria enfatizar Moisés pediu para escolher alguém. Então é muito importante a gente não achar, bom, eu completei a minha missão, eu fiz o que Deus me deu para fazer, mas e depois, a continuação? Isso é uma coisa que deve ser uma preocupação muito antes de chegar nessa hora.
E nessa hora ele falou assim: Deus, precisa ter um momento específico. Aqui ele continua falando, versículo 23, ele impôs as mãos sobre Josué, ele autorizou Josué diante de todo o povo. Rapidinho, Deuteronômio 34. Que fala da morte de Moisés. 34:9 fala: ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então essa é a preparação. Deus escolhe, como eu falei assim, nem sempre vai acontecer exatamente nessa sequência. Elias com Eliseu foi uma coisa mais só os dois, não foi uma coisa pública, mas precisa acontecer algo primeiro para que o líder anterior autorize, abençoe, reconheça diante de todo Israel, diante de todo o povo, e Deus precisa confirmar. Não é só uma coisa mecânica, não é só uma coisa oficial. Eu posso escolher alguém para continuar algum trabalho, eu posso impor as mãos, mas se não tiver um sinal de Deus, se não tiver um mover de Deus, não vai acontecer nada. Vire a página, pelo menos na minha Bíblia, só virar a página. Josué capítulo 1, versículo 1, fala que Deus começou a falar com Josué, agora, depois da morte de Moisés. Versículo 2, ele começa falando: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Então, a pessoa pode ter preparação, a pessoa pode ter imposição de mãos, a pessoa pode ter, isso tudo é importante, é essencial, mas o mais essencial, o mais importante de tudo é que Deus precisa estar com a pessoa. Nós podemos aplicar isso para assim, tipo um ministério individual, mas também uma nova geração também, porque há passagem de unção de uma geração para a outra. Então é preciso que Deus confirme. A gente precisa ter os sinais de Deus. E só passando adiante aqui na história de Josué, a primeira coisa impressionante, a primeira coisa sobrenatural que aconteceu com a vida no ministério de Josué foi passar exatamente o Rio Jordão, assim como Eliseu. A primeira coisa, só que com Josué, foi com toda a nação. Então, aí conta essa história toda no capítulo 3, e no capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: naquele dia, esse dia que Deus abriu sobrenaturalmente o Rio Jordão, que todos passaram para a terra prometida, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué. O Senhor engrandeceu. Então isso é essencial. Por que Eliseu, depois de passar pelo Rio Jordão, quando ele veio na vinda, ele estava junto com Elias, e os filhos dos profetas saíram assim e falaram com ele meio tom jocoso, tom meio assim, eles não tinham muito respeito por Eliseu, porque Eliseu era um simples empregado. Você sabe que Deus vai levar seu servo embora? Mas quando Eliseu voltou sozinho, e eles que estavam lá olhando, tinha 50 olhando, assistindo, quando eles viram que Eliseu pegou o manto, feriu as águas, e as águas abriram, eles reconheceram: puxa, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Então, esse aspecto, essa dimensão sobrenatural, tem um momento de espera, tem um momento de agir. Quando chega o momento de agir, não adianta ficar: oh meu Deus, o que faz? Agora Elias já foi embora. Não, tem que levantar e agir. Mas se Deus não agir sobrenaturalmente,
não tem a marca de Deus. O que separa, o que prova, o que muda a situação é quando Deus age. Isso para qualquer tipo de dom, para qualquer tipo de liderança, para qualquer tipo de atuação, para o testemunho para o mundo, para qualquer coisa que nós queiramos ver a mão de Deus operando, nós precisamos ter obras, sinais sobrenaturais, porque senão nós não temos a aprovação de Deus. Mas aqui Deus engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Então, é muito importante notar esse momento em que a pessoa assume a continuação, mas assume com a aprovação de Deus, assume com a marca de Deus. Agora sobre Davi e Salomão, também não vou ler muitos textos. No final do 1 Crônicas, só lembrando, tem mais de uma passagem em que Davi, ele diante de todo Israel, e talvez em alguns momentos era só ele e Salomão, mas ele passa um encargo, ele comissiona seu filho Salomão a fazer aquilo que ele não conseguiu terminar, que isso é o ponto importante. Moisés não terminou a missão, Josué que terminou. Elias não terminou a missão. E na verdade toda a obra de Deus, ela não cabe dentro de uma geração. A obra de Deus é sempre continuada. Então alguém tem que levantar, senão a gente volta para a estaca zero. E isso que acontece quando há apostasia, quando há frieza no povo de Deus. Nós perdemos muito terreno e voltamos lá atrás, aí Deus tem que começar de novo. Mas para a obra de Deus, para o propósito de Deus avançar realmente, alguém tem que pegar no ponto onde parou. Quantas coisas, a obra do Espírito Santo, tivemos, estou só lembrando que a gente participou do Em Cristo semana passada, e a gente tem pensado bastante sobre essa obra de unidade. E tem um vídeo que vocês podem achar no Google, não sei se eu vou saber exatamente as palavras-chave, mas é um vídeo de uma conferência carismática em 1976, me parece, 75, 76, acho que 76. Eu acho que colocar Kansas City, conferência carismática, alguma coisa assim, você acha esse vídeo. E quando você assiste, é um momento muito kairos, porque eles estavam num estádio, acho que tinha mais de 50 mil pessoas, foi uma conferência carismática nos Estados Unidos naquela época, e aí tem esse vídeo, ele tem assim, vários clipes, né, assim, pegou 2, 3 frases de um pregador, 2, 3 frases de outro pregador, então ele mostra vários lances, vários momentos daquela conferência, católicos, evangélicos, e você sente um pouquinho, né, no vídeo, dá para sentir um pouquinho, assim, havia um ambiente elétrico, havia um ambiente muito ungido, parecia que, assim, você ouve o que eles falavam, parecia que estava assim, a preparação de Jesus vai voltar, o povo de Deus está se unindo, parecia assim, a coisa está caminhando, muita coisa vai acontecer. Agora você vai estudar na história, até aquele livro que a gente tem, a Igreja do século XX, a História Não Contada, fala um pouco sobre esse momento, essa conferência. Você vai estudar na história, eles perderam, a gente não consegue sondar esses mistérios de Deus, porque que às vezes perde o momento, mas com muita certeza houve carnalidade humana, houve desejo de engrandecimento, perderam o momento de Deus e a coisa foi voltando atrás. Agora nós estamos aqui há quase 40 anos daquele momento, tentando recuperar o que eles tinham naquela época, porque hoje nós não temos ainda o que eles tiveram naquele momento. Nós não conseguimos voltar ainda para aquele momento. Então é isso que eu estou falando. Alguém, quando uma obra chega a um determinado ponto, batiza no Espírito Santo,
Deus agindo, Deus procurando reunir as pessoas, Deus fazendo uma obra na terra, e depois começa a perder. Alguém tem que se colocar diante de Deus e levar ao próximo passo. Faltou um outro passo. Lógico, nesses 40 anos, eu não estou dizendo que nada aconteceu, muita coisa importante tem acontecido, mas em um sentido nós ainda não chegamos de volta àquele momento profético, aquele momento elétrico em que parecia que o povo de Deus estava no limiar de algo tremendo que Deus queria fazer, preparando o povo para a vinda dele. Então, Davi, ele não conseguiu, né, Deus não permitiu que ele terminasse o que ele tinha no coração, que era fazer a casa para Deus. E tem momentos, quando ele passa esse encargo para Salomão, tem uma passagem que ele fala, conhece, Salomão, você tem que fazer isso, eu estou deixando para você uma obra para fazer, mas ele fala assim, Salomão, conheça o Deus de teu pai, porque não é só conhecer a obra, a tarefa. Ah, tá bom, é isso que tem que fazer? Pode deixar que eu faço. Não, tem que ter realmente a mão de Deus. Então, vamos comigo em 1 Reis, só para ver como Deus também confirmou ele soberanamente. Davi já tinha confirmado, não vou ler essas partes. Davi reconheceu Salomão diante de todo o povo. Davi comissionou, ele fez de uma forma diferente, mas ele fez o que Moisés fez, passando para Josué. Mas tem que ter esse último ponto, não só Davi abençoar, passar, comissionar o seu sucessor, mas tem que ter algo de Deus. Então, em 1 Reis, vocês conhecem bem essa história, eu não vou ler toda a oração que Salomão, quando ele assumiu o trono, ele tem um momento que Deus aparece para ele. Eu sinto muito, mas isso não acontece quando todos nós, não sei porquê, né, de Deus chegar e falar assim, peça o que você quiser agora. É um momento singular, né? Deus chegar para alguém e falar assim, o que você quer? Elias fez isso com Eliseu, o que você quer? Deus fez com Salomão, o que você quer? E Salomão teve um coração preparado para pedir uma coisa certa, porque Deus falou assim, pode pedir o que você quiser. E o próprio Deus se admirou depois, falou assim, puxa, você não pediu o que seria mais natural, você não pediu riquezas, você não pediu longevidade de vida, você podia ter pedido várias outras coisas, mas ele pediu um coração sábio, ele pediu um coração que ouve, um coração sensível para Deus. E então, como ele pediu um coração sábio, Deus deu para ele. E aí no final do capítulo 3, 1 Reis 3, tem também a história que vocês conhecem, não vou ler, de duas mulheres, cada mulher tinha um filho. Lembra da história? Cada mulher tinha um filho, o filho de uma delas morreu durante a noite, e no outro dia as duas mulheres reivindicavam o filho vivo como dela, cada uma falava que era dela. E aí chegaram diante do rei, e tem aquela história da sabedoria de Salomão, que e agora, né? Como é que Salomão vai saber de quem que é o filho? Aí ele manda trazer uma espada e fala assim, tá bom, vocês duas querem o filho, a gente divide o filho entre vocês, né? Mas divide assim, né? Cortando ao meio. E aí a mãe verdadeira fala assim, não, pode dar para outra. E assim Salomão descobriu quem era a verdadeira mãe. Mas eu só queria ler o último versículo de 1 Reis 3 para mostrar essa confirmação sobrenatural. Tem algo sobrenatural. Davi abençoa, passa para Salomão, tudo aconteceu certinho, mas algo tinha que acontecer, que foi, versículo 28, quando todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça.
Então todo Israel sentiu. Isso aqui não foi um milagre, ele não fez um milagre, mas ele falou algo que todo mundo percebeu que não era da cabeça dele, né? Talvez a gente fale assim, não precisava de tanta sabedoria para dar essa sentença, mas foi algo dentro da situação que foi só Deus que poderia ter dado essa sabedoria, esse discernimento, como que ele ia fazer. Porque você pode falar assim, claro, isso aí é evidente, mas ele não podia saber. Quem sabe a mãe falsa também ia falar, não faça isso. Mas Deus deu para ele discernimento para saber, nesse momento eu posso falar isso, e isso vai revelar quem é a mãe verdadeira, ok? E só a última coisa, nós nem vamos abrir lá, mas nesse último caso aqui, Jesus com a igreja, Jesus também comissionou os discípulos, ele também falou, vocês vão continuar a obra que eu comecei, eu não terminei. Jesus terminou a obra de redenção, mas ele não terminou a obra de implantação, de proclamação, de levar o protótipo do reino de Deus em toda a terra. Então ele deixou para os discípulos fazerem isso, mas o livro de Atos, acho que é melhor a gente só ler um dos versículos lá em Atos 1 e Atos 2. Isso aqui não foi uma pessoa que assumiu o lugar de Jesus. Isso aqui foi coletivo, foram os apóstolos, foi toda a igreja, né? Mas em Atos 2, versículo 43, né? Em cada alma, isso é depois que já tinham recebido o Espírito Santo, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Depois no capítulo 3 ele vai contar como um coxo de nascença foi curado, toda a cidade de Jerusalém ficou alvoroçada, porque houve confirmação sobrenatural, caiu temor sobre todas as pessoas. Então eu estou enfatizando isso para dizer, um ministério, uma unção de Deus para fazer a obra de Deus, precisa ter várias coisas, comissionamento, tem que esperar a hora certa, mas também precisa ter a ação sobrenatural de Deus para confirmar, ok? Então esse é o significado do primeiro passo de Eliseu, voltando pelo caminho que eles tinham vindo junto, que ele tinha vindo junto com Elias. Então ele passa pelo Rio Jordão. Qual foi o significado do Rio Jordão para Eliseu? Foi que Deus estava confirmando, o Senhor Deus de Elias estava verdadeiramente com ele. Ok? Só vamos falar um pouquinho sobre Jericó. Voltando para 2 Reis 2. Também já falamos um pouquinho sobre esses episódios em Jericó, só para confirmar um pouco mais. Versículo 15, 2 Reis 2,15. Vendo os filhos dos profetas que estavam defronte dele em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Esse local, Jericó, vocês podem ver no mapinha, né, na folha, Jericó era logo depois que você passava nessa parte do Rio Jordão. Logo que você passava o Rio Jordão, você já chegava em Jericó. Tanto é que foi ali também que Josué passou com os filhos de Israel, e a primeira cidade, a primeira batalha, o primeiro lugar que eles encontraram foi Jericó. Então, Jordão foi a confirmação sobrenatural de Deus, de que Deus realmente estava colocando o manto dele sobre Eliseu. Então, Deus fez um milagre, mostrando que realmente ele estava cumprindo o que ele tinha prometido. Em Jericó, nós temos o primeiro desafio, a primeira batalha. E eu sempre fico intrigado, tem muitas coisas que às vezes a gente
não entende plenamente o significado. Mas aqui em Jericó acontecem duas coisas, a gente mencionou na última aula. A primeira é esse encontro com os filhos dos profetas. Então, inicialmente, os filhos dos profetas reconhecem Eliseu de uma forma diferente, eles estão enxergando Eliseu de uma forma diferente. Na vinda, ele era um empregadinho de Elias. Na volta, assim, puxa, o espírito de Elias está sobre Eliseu, se prostraram em terra, dando honra, reconhecendo a autoridade e reconhecendo a vida a unção de Deus sobre Eliseu. Mas ao mesmo tempo, percebe que assim, os filhos dos profetas, eles reconhecem, mas ao mesmo tempo, não sei se eles estavam, acho que não foi consciente, mas é interessante assim, eles se prostram em terra, e normalmente quem está reconhecendo, assim, e aí Eliseu, você tem alguma coisa de Deus para nos falar? Você que é o homem de Deus agora, o que a gente faz agora? É engraçado, sim, eles reconhecem, se prostram em terra, mas o versículo 16 diz, não é Eliseu falando, eles falando, disseram-lhe, olha, é o seguinte, a gente tem 50 homens, e nós não sabemos o que aconteceu com Elias. Pode ser que Deus, assim, ele sumiu, mas você não sabe onde está Elias. Quem sabe ele caiu sobre algum vale, está precisando de socorro, né? Assim, uma ideia assim, bem assim, profética, de gente que conhece a Deus, que conhece os caminhos de Deus, né? Assim, uma coisa absurda, assim, tá? Quem sabe Deus, não é que ele se perdeu, quem sabe Deus pegou Elias e jogou ele em algum lugar, quer dizer, assim, a pessoa que eles tinham um nível de revelação, isso acontece muito entre nós, tem um nível de revelação, mas não conhece os caminhos de Deus, porque projeta uma possibilidade que Deus nunca teria feito. Mas o que é interessante aqui não é só isso, é o fato de que eles estão querendo mandar em Eliseu. Eles estão falando assim, Eliseu, você que cuidava de Elias, você precisa saber onde que Elias foi parar. E nós podemos te ajudar nisso. Você vai largar seu mestre caído em algum buraco, algum vale, alguma montanha por aí? Você vai abandonar seu mestre? Ele falou assim, não precisa mandar ninguém. Mas aqui fala que eles insistiram tanto, né? Que o próprio Eliseu ficou com vergonha de continuar falando não. Ele falava não, aí eles falavam de novo, não, falavam de novo, não. No fim ele ficou tão envergonhado, eu vou falar não de novo? Então vai, manda. Quer dizer, é uma mistura engraçada, porque eles podiam ter mandado, os homens eram, eles que tinham esses homens, eles podiam ter mandado, mas eles queriam que Eliseu mandasse. Eliseu é o cara agora, ele que tem que mandar. Mas eles estão falando com Eliseu o que ele tem que fazer. Então é um tipo assim de um teste. Com toda certeza eles não estavam inventando esse teste, mas era um teste para Eliseu. Quem realmente tem a direção de Deus agora? Então eles vão procurar por 3 dias. 3 dias eles estão vasculhando as redondezas, né? Versículo 17, eles persistiram, não acharam. Versículo 18, quando voltaram para Eliseu, que havia ficado em Jericó, ele lhes disse, não vos disse que não fosseis? Então, isso aqui agora assim, ele tem a confirmação de Deus no Rio Jordão, e agora ele tem a confirmação diante dos profetas, não é diante do povo em geral, mas diante desses filhos dos profetas, ele tem a confirmação, o discernimento dele foi confirmado, ele foi reivindicado. Ele falou assim, não vá. Eles foram e voltaram, e ele falou assim, está vendo, eu tinha falado para vocês não irem, não era um retrucar assim, está vendo, eu sou certo, mas ele estava mostrando que o Espírito de Deus tinha mostrado, ele sabia o que tinha acontecido, e ele estava dando a ordem certa. Aí, a partir daqui, olha só, o versículo 19, aí os homens da cidade disseram a Eliseu, então, a partir desse momento,
Veja como é importante. Como que você vai fazer a obra de Deus se não tem a confirmação de Deus? E isso não vem, como eu falei, através de um diploma, de fazer um curso. Tudo isso aí pode ser importante, pode fazer parte, mas o que deu a Eliseu a autoridade, nesse caso aqui, foi o fato de que Deus estava com ele, que Deus estava confirmando a palavra que ele tinha. Então ele falou, não vá. Eles foram, e isso é uma coisa importante para todos os níveis de autoridade. Lógico, quando você trata de criança pequena, que não estão escutando, mas eu vou falar com os pais, vocês podem falar não e não deixar a criança fazer, ok? Os pais têm esse direito, viu? De falar e não deixar fazer. Mas a autoridade no corpo de Cristo não é assim. A autoridade no corpo de Cristo é do jeito que foi com Eliseu. O pessoal falou, a gente pode fazer isso? Ele falou assim, não, mas a gente não pode fazer isso? Não. Aí chega o ponto e fala assim, não, você quer fazer? Faça. Por quê? Porque ao fazer, lógico, depende do que que estão fazendo, tem coisas que são irreversíveis, não cabe isso aqui, mas ao fazer, eles viram que Eliseu tinha a palavra de Deus. Percebe a diferença? Então, quando a autoridade de Deus é exercida sobre pessoas mais maduras, essas pessoas têm a oportunidade de não errar. Eles tiveram a oportunidade de não perder 3 dias para 50 homens. Olha só o quanto que eles gastaram, de comida, de esforço, 3 dias procurando em vão. Quer dizer, eles tiveram a oportunidade de não, eles não precisavam ter feito isso. Mas quando eles fizeram, e isso é muito importante com filhos mais crescidos e no corpo de Cristo, você dá a palavra. Se a pessoa quiser fazer, ela faz, mas depois ela mesma descobre, puxa, foi dada uma palavra, eu que não quis atender, mas a palavra estava certa. Entendeu? Então, isso foi algo que trouxe uma autoridade não humana, isso trouxe uma autoridade espiritual para Eliseu. A partir dali, os filhos dos profetas prestaram, eu garanto que eles prestaram muita atenção no que Eliseu falava, porque eles tinham visto que realmente era uma palavra de Deus. Ok? Bom, eu acho que estamos com o horário avançado. Na próxima aula nós vamos falar sobre a outra parte. Então, por causa, só para fazer essa ligação, e a gente retoma isso na próxima aula, versículo 19, por causa dessa autoridade, Eliseu estava esperando lá, ficou lá em Jericó, esperou os homens voltarem, e depois disso, os homens da cidade, agora não são só os profetas, os homens da cidade vieram para Eliseu com um problema concreto. Por quê? Porque eles viram que Deus estava com ele. Então, aí nós vamos ver essa ação de Eliseu, essa próxima ação de Eliseu, que na verdade essa próxima ação é o primeiro, podemos dizer que sim, foi o primeiro milagre. Ele passou pelo Rio Jordão, é uma coisa milagrosa, mas isso de curar as águas de Jericó foi o primeiro milagre mesmo que Eliseu usou Eliseu para fazer, e é bem simbólico, bem sintomático daquilo que Deus deu no ministério de Eliseu. Então nós vamos ver sobre, ele reverteu uma maldição sobre a cidade de Jericó. Então é interessante a gente até ver por que Jericó estava amaldiçoado, e isso é uma figura, começa a mostrar para nós o que Eliseu representa. Ele representa, como nós falamos na última aula, ele representa já a vinda. Lógico, com ele não foi a vinda em plenitude, mas já foi a vinda do reino de Deus, em protótipo, em uma pequena amostra. Não é o reino em toda a sua plenitude, em toda a terra, mas ele traz, porque essa cura da maldição, essa reversão da maldição sobre Jericó é algo que faz parte do propósito de Deus de restaurar a terra, de curar a terra da maldição que está sobre nós por causa do pecado. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, queremos
Ó Deus, que a Tua palavra cresça e dê fruto em nós. Queremos aprender, Senhor, como o Senhor age, como o Senhor quer passar para nós a nossa situação atual, o Teu chamado. Queremos ver o Senhor confirmando, queremos aprender, Senhor, a deixar esse espaço para o Senhor. Nós temos tantas qualificações humanas, tantas estratégias humanas que muitas vezes nem tem lugar para o Senhor confirmar e trazer a Tua autoridade, a Tua ação sobre a terra. Mas, ó Senhor, nós queremos realmente que o Teu reino venha. Estamos cansados de todas as obras humanas, mesmo sendo algo do Senhor, algo da igreja, do Teu povo, mas queremos tanto ver sinais da Tua ação sobrenatural, e pedimos que o nosso coração esteja mais ainda sedento e mais ainda preparado, esperando em Ti para que isso aconteça nos nossos dias, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus.